Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Boa noite para todas. Eu vou começar a nossa aula falando para vocês uma poesia. Então, essa poesia chama Metade, talvez vocês já conheçam, é de Oswaldo Montenegro. E nós vamos apresentar a poesia e vamos depois pensar sobre o conteúdo dela, né? Então, a poesia é o seguinte: e que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, e outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda e me dê tristeza. Que o homem que eu amo seja para sempre amado, ainda que distante. Porque metade de mim é partida, e outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam repetidas como prece, nem ouvidas com fervor. Que sejam apenas respeitadas, única coisa que resta a um homem inundado de sentimento. Porque metade de mim é o que eu ouço, e outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que o convívio comigo mesmo seja pelo menos suportável. Porque metade de mim é o que eu penso, e outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, e outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais que uma simples alegria para quietar o meu espírito. Que teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é cansaço, e a outra metade é abrigo. E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que não saiba. Que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. Que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Muito bem. Então, vamos pensar sobre essa poesia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Alguém me fale, sim? Sim. Ok, muito bem. Então, como o trabalho nosso hoje é a teoria psicológica do brincar, vocês se lembram que na última aula nós trabalhamos com a teoria socioantropológica da imanência do ser humano nas questões do brincar. A gente vai continuar falando sobre o brincar e hoje a gente vai apresentar a teoria psicológica do brincar. Então, o que essa poesia nos remete? Qual é a mensagem implícita nessa poesia? Pelo nome Metade de Mim, de Oswaldo Montenegro. O que vocês acham? Me falem. Vou simplificar. Ou me falem para nós algum sentimento, alguma ideia, alguma palavra assim que te impactou, que te levou a pensar em outra coisa, te levou a refletir sobre algo. Magda, ele se divide entre a música e o sentimento. Ele quer dizer que a metade dele é música. Isso. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ele tem uma relação muito grande aí com a música, com sentimentos, sim, com seu eu interior mesmo. Isso, muito bem. Porque quando ele fala assim, que convívio comigo mesmo se torne pelo menos suportável, né? Porque metade de mim é o que pensa, e outra metade é um vulcão, quer dizer, o que passa na nossa mente, o que passa na nossa emoção, no nosso sentimento, né? E que o ser humano é isso, ele é metade de uma coisa e metade de outra. A gente não é só psicológico, só emocional, a gente também é racional, a gente também é intelectual, a gente também é prático, nesse sentido. Muito bem, Jamile. Quem mais pode ajudar a gente? Kathleen, fale para nós.
Quem ajuda a Kathleen? E o primeiro verso que ele fala assim, que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que eu anseio. O que é isso? Todo mundo tem problema, a gente tem que seguir em frente, ter força, tia Magda. Todos Sim, nós temos tropeços, temos condições difíceis a ser superadas na nossa vida. Uhum. Mas nunca nada impede para a gente fazer o nosso melhor dentro do recurso que nos tem, entendeu? Com certeza, Sheila. E olha, gente, o que esse verso diz é o seguinte: não podemos nos entregar ao medo, né? Não podemos nos entregar ao medo. Deixa eu fazer uma. Peraí. Aqui. Então, voltando. Estão vendo a tela? Sim. Ok. Sim. Ok. Gente, então é o seguinte, que a força do medo que eu tenho, então, assim, o medo dentro da gente tem força. Às vezes, por medo, a gente não faz as coisas que a gente gostaria, como a Sheila falou. Então, o medo tem uma força dentro de nós. Então, nós precisamos de trabalhar esse medo para que ele não me impeça de fazer aquilo que eu anseio, quer dizer, que me objetiva, aquilo que eu gostaria. Não pode impedir os meus planos de vida, tá? Agora, vamos fazer relação com o brincar, com a criança. Será que a criança também tem medo? O que vocês acham? Tem. Turma, mata aí. Quem é que não falou ainda? Fala para nós. Falar aqui não erra, não. Não tenha medo. Olha o medo aí. Fala o que você está pensando. Aqui não tem o certo e errado. Vamos lá. Magda, eu acho que a criança tem medo de algumas coisas, porque em outras elas se lançam. Sim, sim. E depende muito, Jamile e grupo, depende muito do ambiente em que a criança vive. Porque se ela vive num ambiente de pressão e que as pessoas passam medo, não vai lá que é perigoso, ou não vai lá porque o bicho te pega, porque o bicho papão, porque eu te bato, eu conto pro teu pai. Então, assim, são palavras que têm uma força enorme na mente da criança, né? E Magda, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu tô pensando. A criança, na hora de brincar, tem algumas para brincar, ela também tem medo, não tem? Na hora de brincar, algumas coisas de brincadeira? Ela fica com receio de brincar ou não, assim? Com certeza, com certeza. Eu vou interromper aqui para poder ver vocês, que eu adoro ver vocês. Quando eu fico presa aqui assim, eu não consigo enxergá-las. Só um momentinho que eu estou achando. Agora sim, agora eu enxergo. Magda, e outra coisa, quando você fala para uma criança assim, não vai correr, senão você vai cair, vai machucar, não pega isso, não faz aquilo, o seu falar já está induzindo a acontecer alguma coisa. A criança ela já vai amedrontada, então isso facilita que aconteça, né? E tem uma coisa importante, gente, que é o seguinte: claro que nós não podemos deixar a criança fazer tudo o que ela quer, porque a criança não tem noção do perigo. Claro que nós vamos contribuir, colaborar para que ela não se machuque. Mas não pode ser uma coisa tão pressionada e tão exigente que eu não possa estar perto e deixar que ela vá fazendo. Então, se a gente for levado pelo medo, a criança nunca aprende a andar, porque ela cai. Mas se eu estou perto para colaborar para que ela não se machuque, é o ideal. Então, como nós estamos trabalhando na educação infantil, os professores, os pais, os cuidadores da criança, têm que dar para essa criança essa certa liberdade. Então, isso é realmente importante, para que ela não cresça amedrontada. Na época, eu trabalhava em São Paulo, e nós levamos as nossas crianças, que tinham 7, 8 anos, para um parque. Tinha uma menina que não fazia nada de medo, ela tinha medo de se sujar, não podia brincar na areia, ela não podia tirar o sapato.
Tá? Então, por quê? Vivia na família um ambiente tão assim pressionado que ela não tinha. E foi muito legal porque nós insistimos e fomos conversando e tal, e ajudamos essa menina, a menina, a subir numa árvore. Subiu assim, bem pertinho do chão. E depois ela começou a chorar, porque ela tinha medo de descer. Apenas esticar a perna para descer. Então, observe assim, esse estado psicológico na criança não é importante, né? Agora me fale, mais alguém quer falar sobre a poesia? Vamos lá. Tatiane Moura, Luciana Lacerda, Thaís Souza, vamos lá. Naeli. Tem alguns dados importantes, por exemplo, acho que foi a Jamile que falou inicialmente, que a arte nos aponte uma resposta mesmo que não saiba, que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. O que significa isso? Metade de mim é plateia, quer dizer, eu para fora. Então, vamos imaginar a criança que explora o mundo, que mexe nas coisas, que tenta ligar um objeto ao outro. Então, todas essas ações são ações externas. É a plateia. Eu estou junto com o outro. Agora, a outra metade é canção. Então, a outra metade é tudo aquilo do interior. Eu não sei quem falou, se foi a Lenise, se foi a Luana, do interior. Essa coisa assim, da parte interna minha, da parte do que eu sinto, de como eu sinto. Essas coisas são importantes que essas coisas sejam percebidas na criança, em nós como somos professores, é importante que a gente observe esses dados na criança. O que vocês acham? Magda, é muito importante, sabe por quê? Porque hoje estão confundindo respeito com medo. Respeito é uma coisa. Respeito, você pode limitação, você pode falar, você pode falar a verdade que não vai acontecer nada, a criança desabafa. Agora, o medo, eu vou te bater. Então, assim, eu entro muito nessa questão, sabe? Porque eu já vi crianças pequenas com depressão. Sim. Pequenas tristes da vida, entendeu? Por causa do medo. Sim. E é isso mesmo, Sheila. Nós temos Nessa questão aí, entendeu? O medo, ela contrai as habilidades, não deixa a criança se soltar. Sim. Entendeu? Sim. E atrapalha a aprendizagem dela. Ela se torna uma criança triste. Exatamente. E eu vejo isso, já vi isso em casa, que criança é triste. Muito triste isso. Sheila, infelizmente, a sociedade criou um modelo, não só para a criança, né, para todo ser humano, né? E aí todas as famílias ficam buscando isso. E, assim, é muito sofrido até você saber de famílias que têm uma criança de 4, 5, 6 anos, já está pensando no vestibular, está pensando na faculdade, então tem que botar numa escola muito exigente, tem que fazer isso, tem que aprender antes da hora. Não, tem que acompanhar a criança no ritmo dela. E assim, meu vizinho ou meu sobrinho já anda, você não anda ainda. Nada disso, sabe? Já fala. Cada pessoa tem o seu ritmo. E você falou dessa questão autoritarismo, né? Do autoritarismo, dessa pressão. Em todo tempo existiu isso, né? Então, houve época da pancadaria, e que ainda bem que tem algumas leis agora já começando a tolher esses comportamentos de agressão física, por exemplo, de surras, né, de castigos que machucam, tudo isso. Então, assim, eu penso que nós estamos ainda muito, muito lá na pré-história nesse sentido, mas já tem algumas coisas em relação a 30, 40, 50 anos atrás, tá? Então, vamos em frente. Tudo bem? Podemos ir em frente? Legal. Muito bom. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, porque acho que é dia 1º que é a nossa prova, a nossa avaliação, tá? Então, eu tinha falado com vocês um pouco sobre a questão da pontuação,
E hoje eu repensei no sentido de organizar e aproveitar tudo que vocês já fizeram até agora. A mantenedora nos passou algumas informações sobre essa pontuação e vocês já sabem que o questionário, né, a avaliação 1, vale 6 pontos. A mantenedora dá até a ideia assim, de dar mais dois trabalhos com 2 pontos. Eu gosto muito de valorizar todo o trabalho do aluno. Então, como eu já tinha falado com vocês, eu vou manter assim. Aí depois, no outro semestre, a gente vê como é que fica isso em relação à mantenedora. Então, nós temos a avaliação, a 1, parece que é dia 1º de outubro, não tenho certeza, dia 3, alguma coisa assim. Depois tem as tarefas. Quantas tarefas nós temos? Nós temos, deixa eu olhar aqui que eu já sei, nós temos 5 tarefas quando a aula de hoje. 5 tarefas. Na aula 3, não tem tarefa. A aula 3 foi aquele webinar que nós assistimos. Magda, licença, eu vou sair e vou entrar de novo pelo notebook, tá? Tá ok, tranquilo. Então, como nós temos 5 tarefas, eu pensei em 3 décimos cada tarefa, daria 1,5 ponto. Tá? Agora, gente, a tarefa não é fazer a tarefa apenas, mas fazer bem feito, fazer organizado, fazer na data certa, tá? A participação em aula remota, essa participação de não só estar presente, mas participar, se interessar, perguntar, tá? Contribuir, vale 1 ponto. E assim, e principalmente estar presente. Então, se você falta a aula remota, você não pode ter essa avaliação. O portfólio do primeiro bimestre, como tem poucas coisas e também nós estamos começando, vai valer meio ponto, tá? Eu vou colocar no AVA, para vocês apresentarem no AVA até dia 30, porque depois já não dá para avaliar em função das notas que eu tenho que levar para a secretaria. E o relatório do curso Educando pela Brincadeira, 1 ponto. Seria isso. O que vocês acham? O total disso dá 10 pontos. Alguém tem alguma outra ideia? Estão de acordo ou não? Como é que está para vocês? A avaliação continuará valendo 6. Isso aí é norma da instituição, né? Aquele estilo, 6 com só uma opção de resposta. Certo. Eles mudaram isso em relação ao semestre passado. Tá? Agora eu vou falar isso, avaliação 1. Como será essa avaliação 1? Serão 10 questões, valendo 0,6, né, cada questão. Vão ser de múltipla escolha. Vão ser realizadas no dia da nossa aula. Então, na próxima semana nós temos mais uma aula e na outra semana já temos a prova. No horário de aula, tá? Eu ficarei na sala remota com vocês realizando a prova, e eu aqui para esclarecer alguma dúvida, explicar alguma questão que, caso vocês não compreendam, tá? Eu já diria que, assim, que claro, eu não vou dar resposta nenhuma, mas já diria para vocês que leiam com bastante atenção o enunciado da questão, tá? Tem questões que colocam assim, assinale aquilo que não é. Então, você observa, que às vezes você vai assinalar o que é, entendeu? Coisas assim, miúdas, ok? Tem questões, não vou fazer muitas, mas tem aquelas questões também que, assim, eu ponho 3 frases e embaixo, 1 e 2 está correto, só 1 está correto, essa questão assim, tá? Outra coisa, o portfólio, eu já falei do portfólio, tudo bem. Até aqui, tem alguma dúvida? Não? Magda. Oi, bem. O portfólio, a gente vai anexar as nossas tarefas desde o começo. Você quer que todas sejam ilustradas? Não, Sheila, eu estava falando no começo, acho que eu não. O portfólio é uma coisa muito pessoal. Eu coloquei para vocês, eu acho que eu passei só no grupo, eu anotei aqui para colocar no AVA. Aquele modelo, entre aspas, de portfólio. Uma ideia, apenas uma ideia.
Você vai fazer do seu jeito. O portfólio, eu vou avaliar a sua criatividade, sabe? Tá, então posso pôr a bola, posso pôr tudo que eu quis, posso ilustrar do jeito que eu quiser. Exatamente. Você pode obrigada. Colocar. E tem outra coisa. Ô, professora. Oi, bem. Só me explica novamente como que nós vamos apresentar o portfólio? Não entendi. O portfólio vocês estão fazendo, vocês receberam o modelo, estão preenchendo o que foi pedido nas aulas, no portfólio, e aí, na aula 6, vocês vão postar o portfólio do jeito que está. Não terminou, a gente vai continuar no segundo bimestre, mas não tem problema. E outra coisa importante, gente, o portfólio é seu mundo. De repente você achou, viu 2 cachorrinhos brincando, achou bonitinho, quis filmar e botar o link no portfólio. De repente você encontrou uma poesia, você encontrou um texto, um artigo de jornal, o que você quiser, sabe? Aí você está brincando com seus filhos, tira foto e põe. Fica a seu critério, é criatividade sua. Portfólio, eu quero criatividade relacionada ao tema que é brincar. Aí você resolve que você foi pular corda, tira a foto da corda, coisas assim, tá? Não tem uma criatividade, assim, uma direção. O que é esse portfólio? E também estou falando hoje sobre a questão da criança, do medo e tal. O portfólio é você poder viver a sua liberdade de fazer o que você bem entende, sabe? Do seu jeitão, da sua forma, daquilo que você gosta. Que delícia! Nada sem padrão. Que maravilha! Ai, vai ser minha terapia, porque tá tão difícil. Nossa! É isso que eu quero para vocês, a terapia. Que vocês, assim, ali, vocês tenham prazer de fazer. Entendeu? Mas o objetivo do portfólio é fazer a gente vivenciar a criança interna da gente. Sabe? De repente, você está cantando enquanto lava a louça, grave. Sabe? Pede alguém para tirar foto cantando. Alguma coisa assim. Fica bem à vontade. Fique bem à vontade. Tá? Magda. Oi, bem. É uma dúvida minha. Esse portfólio vai ser feito como antigamente, ali na pastinha, ou é no computador? Não, é um arquivo no computador. Ah, tá. Você vai fazer assim, aquele modelo que eu passei, você vai preenchendo lá, assim, ó, dia tal, aula 1, dia tal, aula 2. Lenice, é uma integração pessoal sua de cada aula. Eu entendi, eu não entendi se era na pastinha antiga ou se é no computador. É tudo online, bem. Não vai ser na pasta, não. Você não vai precisar de imprimir, não. E nem apresentar. Tá? Você vai apresentar tudo via internet mesmo, via documento do Word ou qualquer outro documento. Tá ótimo, obrigada. Então, tá. Gente, eu quero falar também sobre Educando pela Brincadeira. Quem fez, eu vi que a Sheila conversou alguma coisa comigo no WhatsApp, a Jamile, mais outras pessoas também que puseram alguma coisa. O seguinte, o Educando pela Brincadeira, o Marques apresentou 3 aulas e o objetivo é divulgar o custo dele, que é um custo caro pra caramba. Então, assim, claro que nós não vamos fazer, ou também se alguém tiver dinheiro e quiser fazer, maravilha. Mas as 3 aulas foram muito importantes. Oi. Alguém ia falar? Não? Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar, eu também vou colocar o espaço no ar, para vocês colocarem ali uma síntese. Eu vou até enviar o que eu quero. Eu vou enviar os itens que eu quero, tá? Mas eu já fui assistir nas aulas dele fazendo meu relatório. Ótimo, Sheila. Eu fui fazendo isso, já está tudo no caderno. Maravilha, excelente. Eu fui fazendo assim já. A terceira aula que eu resumo, eu já fiz o resumão que ele mandou todinho. Ô, Sheila, eu queria tanto ter um aluno assim. Mas é porque eu aprendo escrevendo, tia Magda. Se eu não escrever, se a senhora vier aqui na minha casa, ela vê eu tenho um caderno parecendo que é presencial. Eu faço resumo de tudo, gente. Eu também gosto de estudar assim. Muito bem. Então, até aqui ficou claro para vocês, né? Vamos em frente.
Olha, eu vou apresentar para vocês agora um artigo chamado Teoria Histórica Cultural e o Brincar. Esse artigo, ele vai ser, ó, esse artigo vai ser o conteúdo da prova, tá? Então, você vai estudar só esse artigo para a prova. Agora, estudem bem, porque são 10 questões dentro de um artigo, tá ok? Eu vou apresentar esse artigo e explicar um pouco sobre ele para vocês. Deixa eu achar aqui onde ele está. Eu acho que é esse aqui. Tá. Vocês estão vendo? Maria, Sim. Maria, a teoria histórica. Sim. Ok. Gente, nós aprendemos na aula passada que a teoria socioantropológica se preocupa com a criança dentro da sociedade, sendo que a família é o primeiro núcleo social que a criança vive. Depois ela vai para a escola, amplia esse ambiente social, tá? E antropológico por quê? Porque faz parte do ser humano. Então, a antropologia é uma ciência que estuda o ser humano em todas as suas instâncias. Quer dizer, você está dentro da sociedade do ponto de vista econômico, financeiro, político, social e cultural, tá? E aí nós vamos falar hoje sobre a teoria histórico-cultural, que é uma teoria praticamente nova sim, começou praticamente, e sobre a educação, principalmente a educação infantil. Então, nós temos aí, nessa teoria, o criador, que foi o mais importante, chamado Vygotsky. Que você já deve ter estudado no curso de vocês. Já estudou Vygotsky? Ele está passeando. Hein? Já estudaram? Gabriela. Gabriela. Já ouviram falar ou não? Tá tudo bem? Podemos tocar para frente? Ô, moçada, fala oi para mim, senão eu fico depressiva. Sim. Podemos ir em frente? Sim. Então, tá bom. Olha, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Vocês estão vendo a minha página, não estão? Ó, isso aqui, gente, é uma ficha catalográfica, tá? Essa ficha para mostrar para vocês como é que faz uma referência, né? Como é que faz uma referência aqui, ó. Tem algumas coisas erradas aqui. A palavra faria tem que ser a letra maiúscula, tá? Aí o nome do texto, aqui, ó, Teoria Histórica Cultural e a Brincadeira, ok? Mas é dessa forma que faz. Nesse caso, é uma dissertação de mestrado, ó. Então, da Universidade Federal de São Carlos. Só para mostrar para vocês acompanhar. E se acostumando com a ideia. Nessa dissertação, tem muita coisa aqui. Estão vendo? Então, esse é praticamente um livro, isso aqui, tem muita coisa boa, e eu mandei para vocês, coloquei no Ava, inteiro. Só que para a prova, vocês vão estudar o 2.1, tá? O que é a teoria histórico-cultural, e vocês vão estudar também... Cadê o outro? Peraí. O que é a teoria? E o 2.3, o papel da brincadeira no desenvolvimento da criança, tá? E algumas considerações. Eu não coloquei nem desenvolvimento psíquico, a gente vai ver isso na outra aula e vai deixar para o segundo bimestre a avaliação dele. Então, leia esses aqui. Mas leia assim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses três. Leia assim, como a Sheila falou, escrevendo, anotando, porque aí vocês não perdem, assim, vocês não correm o risco de não pensar em alguns detalhes. Então, eu vou para lá, deixa eu só ver qual é a página aqui. Você vai deixar marcado já, Magda, os que é para estudar? Vou deixar marcado. Ok, obrigada. Eu vou olhar no AVA, porque eu já coloquei no AVA, se esses dois estão marcados, porque aqui eles não estão. Então, é a página 53. Né? Opa.
Então, aqui, ó. Então, ele vai explicar o que é a teoria, essa teoria, tá? Vou falar para vocês alguma coisa. Alguém aqui já viu falar de Vygotsky ou não? Sim. Tá. Então, vocês já sabem que Vygotsky era psicólogo. Na verdade, ele era muito estudioso, esse moço. Ele estudou direito, ele estudou psicologia, estudou filosofia. E ele era de uma família muito rica, da Rússia. E ele, então, antes dele ir para a faculdade, ele estudou em casa com preceptores, que chamava, né, aqueles professores particulares que ficavam na família cuidando dos filhos. Então, na época que a escola em si não era muito, assim, não era para todos ainda, né, na Rússia. Aí, o que acontece? O nome dele é esse, ele era russo. Lev Semyonovich Vygotsky. Vocês vão ver na leitura, aqui vai estar escrito desse jeito, mas tem Vygotsky escrito de forma diferente também, tá? Olha só, ele nasceu em 1896, quer dizer, finalzinho do século XIX, e viveu até 1934. Ele morreu com 37 anos. E deixou uma enorme produção de escritos dele, mais de 200 trabalhos escritos. Então, ele foi muito estudioso e muito preocupado, ele era psicólogo também, preocupado com a formação humana, com o desenvolvimento da criança. E aí ele desenvolveu essa teoria chamada psicologia histórico-cultural, que depois passou a chamar teoria histórico-cultural, tá? Os materiais mais importantes dele foram na década de 20 e 30, 1920 e 1930, século XX já, tá? Ele morreu de tuberculose, gente. Naquela época, a tuberculose não tinha cura. Ele teve tuberculose aos 19 anos e continuou com tuberculose até 34 anos, 37 anos e morreu. Então, aqui está falando, estudou direito, estudou filosofia, etc. Tá? E ele estudou psicologia também. Aí ele escreveu psicologia da arte, escreveu outras coisas. Ele organizou um laboratório de psicologia para crianças deficientes. Então, o foco dele era criança. Ele queria entender e tudo, né? Então, aqui no Brasil, foi só em 83, quase no final do século XX, que apareceu a primeira tradução do livro dele, né? Ele escreveu sobre pensamento e linguagem, quer dizer, como o pensamento da criança leva ao desenvolvimento da linguagem. Depois, que é isso que eu quero falar para vocês aqui. Essa psicologia histórico-cultural, ela surgiu num contexto social, político e ideológico de superação do capitalismo. O que é isso? Na Rússia, vocês já sabem que a Rússia foi socialista. Então, estava começando o socialismo na Rússia e eles estavam contra o capitalismo, porque um é contrário ao outro, né? O capitalismo está preocupado em promover consumo para as pessoas gastarem e para os grandes ganharem o capital. E o socialismo estava preocupado em que o capital fosse dividido para todos, que todos tivessem as mesmas oportunidades e tivessem a mesma condição de aprendizagem e tudo. Tá? Então, aqui, ele defendia a construção de uma nova sociedade. E lá na Rússia, nessa época, também tinha muita guerra, então ele queria que realmente mudasse o cenário do país dele. Então, ele defendia a construção de uma nova sociedade socialista, na qual pudesse ocorrer o desenvolvimento livre e completo do pleno potencial humano. Era essa a preocupação dele. Tá? Aí ele via o seguinte, que os aspectos culturais do país dele, as relações sociais, tinha sentido no desenvolvimento mental das pessoas. Então, assim, de acordo com o lugar que eu vivo, com o estilo de pessoas com quem eu convivo e me relaciono, a cultura, né, como a gente já falou na aula passada sobre a antropologia, a cultura, de acordo com a cultura de cada lugar, as pessoas pensam diferentemente, tá? Então, ele achava o seguinte, que o ser humano, ele nasceu... O ser humano é um ser social. Ele não vive, ele não consegue viver. Quando ele nasce, ele já está inserido numa sociedade, tá? Numa cultura, numa sociedade. Tá? Então, ele começou a perceber que a sociabilidade, a relação social com as pessoas faziam com que as pessoas passassem a desenvolver funções mentais superiores. O que eram isso?
Ele dizia que a função inferior, menor, é aquela pessoa que nasce, ela não tem oportunidade de se relacionar com mais pessoas. Porque quando ele se relaciona com várias pessoas, a gente passa a conhecer as várias culturas, as várias formas de viver, de aprender. E isso faz com que a gente vai ampliando o nosso cabedal de conhecimentos. Então, por isso, ele é totalmente a favor de que a criança tenha o máximo de estímulos e o máximo de convivência com coisas diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes, para que a criança comece a desenvolver mentalmente, esse lado mental superior, que ele chama disso. O superior, para ele, não é melhor nem pior. O superior, para ele, é o que tem mais condições, que tem mais estímulos, tem mais informações para a criança aprender, tá? Então, ele deu o nome para isso de teoria sócio-histórico-cultural, tá? Gente, tudo bem? Podemos ir em frente? Tudo bem. Então, sim, tudo bem, pode seguir. Tá, ok. Se tiver dúvida, é só dar um toque aí e eu paro de falar para poder atender vocês, tá? Ok. Então, aqui, olha, ele diz que o desenvolvimento psíquico encontra-se na cultura historicamente construída. Então, assim, todo ser humano, enquanto vive, faz história. Todo ser humano, enquanto vive, está na relação com outras pessoas. Por isso, ele tem que dar essa chance, né? Eu comecei falando da poesia, que o medo pode nos atrapalhar. Dar a chance para que a criança tenha coragem de explorar o mundo, de explorar as palavras, de explorar os conhecimentos, de conviver com pessoas diferentes. Então, aquela criança, por exemplo, gente, umas coisas tão assim, miúdas, aquela criança que nasce numa mesma casa e vive até ficar adulta na mesma casa, ela tem mais dificuldade de se adaptar em lugares novos. Aquela criança que nasce e o pai muda para lá, depois muda para cá, depois mora com a avó e tal, ela tem mais chance. Mais chance de aprendizado, de conhecimento, de facilidade de se adaptar, de se adequar ao espaço. Então, é por meio da atividade social que os seres humanos relacionam-se com a realidade objetiva. Então, assim, não é, por exemplo, Piaget falava assim, a criança precisa aprender a conhecer um objeto, então dá um objeto para a criança conhecer. Vygotsky não, ele fala o contrário, a criança precisa estar na sociedade, no meio das pessoas, para poder aprender uma atividade particular que seria, por exemplo, analisar um objeto. À medida que eu vejo várias crianças, por exemplo, vamos pensar assim, várias crianças brincando de bola de gude, e eu, na minha casa, nunca brinquei disso, mas eu vou para a escola e eu vejo brincando. Nossa, bola de gude não pode, gente, porque senão a criança pode pôr na boca. Uma bola grande, vai. Então, aí ela começa a brincar com a bola. Ela não sabe chutar a bola, mas ela vê o coleguinha chutando. Então, quando ela chega na casa e ela ganha uma bola, ela começa a desenvolver essa habilidade. Então, são coisas pequenas que ela desenvolve o individual depois que ela desenvolveu o social, tá? O que ela vai registrando, né, Magda? As experiências que ela vai tendo, né? Sim, e todos nós somos assim, tá? Por exemplo, vocês assistem uma aula, vocês têm um conteúdo que vocês não conheciam até então, tá? De repente, vocês começam a fazer relação desse conteúdo com a sua prática docente. Isso é buscar desenvolvimento mental superior. Porque você começa a fazer relações, contexto. E, por exemplo, vocês fizeram o curso do Educando pela Brincadeira. Aí ele deu um exemplo de brincadeiras. Ela fala, nossa, eu posso aproveitar isso. Olha, isso que dá para eu fazer. Então, eu posso trabalhar com as crianças nisso, preparar esse material, criar aquilo, criar junto com eles. Isso é um repertório que você vai adquirindo a partir da relação com as pessoas, tá? E com a criança desse jeito. E a criança mais ainda porque ela está começando a descobrir o mundo, né? Agora, gente, o ideal é que todos nós, como seres humanos, estivéssemos descobrindo o mundo todos os dias, tá? Por isso, a chance do portfólio. Entra assim na categoria infantil. Eu sou uma criança descobrindo o mundo. Como é que é isso? Porque nós, adultos, às vezes, temos muita certeza de tudo, e aí a gente não aprende mais quando a gente tem certeza. Ou quando a gente pensa que sabe. A gente não aprende mais, tá? Então, o 2.2 a gente não vai estudar agora, tá?
nós vamos passar do 2.1 para o 2.3. Qual é o papel da brincadeira no desenvolvimento da criança? Aqui, gente, nós vamos ver o lado psicológico, tá? Nós vimos, assim, a semana passada, que socioantropológico, a criança se sente como ser humano e a brincadeira faz com que ela tenha maior sociabilidade, conviva mais com outras pessoas, tá? Aqui nós vamos pensar no desenvolvimento psicológico da criança, tá? E observe, Vygotsky, nossa, o cara é muito inteligente. Ele mostra o seguinte, que a fonte principal do desenvolvimento na idade pré-escolar é a brincadeira, tá? Eu percebo, às vezes, fico vendo, assim, pai e mãe, às vezes, ou mesmo professor, já vi algumas vezes, de ficar falando sermão para a criança, né? Tal. Eu me lembro de um casal que eu atendi, que ficava falando para o filho pequenininho, filho de 2 anos, filho, vai acontecer assim, quando você crescer, que você for para a faculdade, e, meu Deus do céu, não é momento para isso agora é a brincadeira, não tem que falar sermão, nem contar uma situação para a criança, né? Ela não tem assim, nem desenvolvimento ainda mental para poder, psicológico, para chegar nessa conclusão. Ela nem sabe o que é vestibular, ela nem sabe o que é ir para a faculdade, então tem que ser dentro do nível da criança. Por isso, nós, adultos, quando vamos brincar, nós temos que sentar no chão, ter a mesma altura da criança, olhar olho no olho. Acho que uma vez até a Sheila falou isso numa aula, parece. Então, isso é muito importante, tá? E aí, olha, na brincadeira, a criança vai desenvolvendo uma situação imaginária, tá? Depois a gente vai ver acho que vamos dar para ver hoje, uma palavra cantada que mostra muito isso. Então, a criança, quando ela brinca, ela está imaginando, ela está desenvolvendo o seu imaginário, está desenvolvendo o seu psicológico, está desenvolvendo a relação com as coisas, tá? E o início da brincadeira, a criança está modelando. Ela vê o que o adulto faz e ela começa a repetir aquilo que o adulto faz. É muito interessante, assim, que a filhinha de um amigo do meu filho, 2 coisas importantes, assim, bacanas, que eu me lembro. Primeiro, que ela saiu com o pai, foi tomar sorvete, o sorvete caiu no chão e ela começou a chorar. Aí o pai falou, filha, não precisa chorar, papai vai comprar o sorvete para você. Aí foi lá, ela com lágrimas nos olhos, e o pai comprou o sorvete, ela ficou tomando o sorvete e ainda chorando. Aí o pai falou, filho, você já ganhou o sorvete, por que você está chorando? Aí ela parou de tomar o sorvete, olhou assim para o pai e falou, pai, por que eu não posso chorar? Eu estou com vontade de chorar, entendeu? Então, assim, são falas da criança que você observa que ela está fazendo todo um exercício mental sobre isso, né? E questionando isso. Quer dizer, para o pai, a simples atitude de substituir o sorvete já resolveria o problema. Mas para ela não, ela estava ainda sentindo, né, o sofrimento. Inclusive, eu não coloquei para vocês, eu vou colocar depois, só para vocês verem, assim, não sei se vocês conhecem, tem um texto chamado Brinquedos Incendiados, que fala realmente disso. O sentimento que a criança tem é diferente do sentimento mais prático que o adulto tem, né? Quando o Vygotsky fez essa teoria, ele se associou a Elkony e a um outro, chama Luria, um outro autor, sobre as questões. E o Elkony trabalhou bastante a psicologia do jogo, tá? Então, o que ele fala? A brincadeira não é vista como um fenômeno de natureza de origem biológica, mas ela é gerada a partir das condições sociais, ou seja, é possível compreender que a brincadeira de papéis sociais surgiu a partir das necessidades sociais ao longo da história. Então, à medida que a vida foi acontecendo e a humanidade, foram percebendo, esse Elkony pesquisou isso, que a criança começa a brincar dos papéis sociais. Significa isso? A criança vê a mãe cuidando do irmãozinho menor e ela começa também a fazer a mesma coisa, trocar a fralda, por exemplo, dar mamadeira, pegar a colherinha e dar na boca da boneca. Isso são os papéis sociais,
tá? Ela entra no papel de mãe, nesse caso, no papel social de mãe, tá? E você vê, por exemplo, às vezes a criança quer andar com o salto da mãe, são situações que a gente percebe. Outra coisa que eu percebo também, eu ia falar para vocês da filhinha do meu amigo, do meu filho, é ela ficando brava com a boneca e falando realmente as mesmas palavras que a mãe diz para ela. Cale agora, pare de chorar. E ela falando a mesma coisa para a boneca. Então, assim, no início, a criança está modelando, tendo pai, mãe, irmãos mais velhos como modelo, adulto em geral, né, a professora e tal, e entra no papel. Então, esse é um processo imaginário, entra no papel, né? Naquele momento que ela está falando com a boneca, ela é a mãe falando com a boneca. Né? Aqui fala um pouquinho sobre a sociedade primitiva, que não havia, assim, uma separação entre adulto e criança, né? Então, a criança começou a andar, ela já entrava no rol dos adultos e fazia o que era possível, assim, não tinha esse respeito que tem pela criança hoje, não tinha essa separação, né? Na verdade, nem sei se é separação, o ideal é estar junto, mas saber que a criança é uma criança, né? Então, elas incorporam muito cedo, né, lá na sociedade primitiva, o labor produtivo, quer dizer, o trabalho. Muito cedo, a criança busca, lá nessa época primitiva, busca lenha junto com a mãe, muito cedo, cuida do irmão. Magda. Oi, bem. Com 6 anos, a minha sogra catava algodão na roça com os irmãos. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Então, não tinha isso assim, não, a criança tem que brincar. Não valorizava a brincadeira. Achava que a criança que quisesse brincar era preguiçosa. É isso mesmo, Sheila. Tá? É isso aí. Então, aí, a partir disso, a criança começava a explorar os instrumentos, né? Os instrumentos. E aí começaram os adultos a fazer instrumentos de tamanhos pequenos para que a criança fosse aprendendo a ser adulta. Então, assim, uma colher pequena, né? Antes não tinha isso. Uma enxadinha pequena, uma boneca pequena, para que a criança fosse se preparando para a vida adulta. Tá? Bordado, né? Já dava aquele negocinho do bordado pititim, já ia na lamparina, já dava os bordados para as meninas, já ia fazendo pontinho cruz. Exatamente, exatamente. Antigamente, Sheila e grupo, e tinha na faculdade, antigamente assim, na faculdade não, na escola, eu tive isso. Na escola tinha uma disciplina que era chamada de artes domésticas, alguma coisa. Ensinava a pregar botão, ensinava a bordar, ensinava culinária, um punhado de coisas. Por quê? Naquela época, ainda, quando eu era jovem, a mulher só precisava ser boa dona de casa. Não se falava, né, de mulher trabalhando. Quando muito, trabalhava na roça ou trabalhava na fábrica. Né? Tinha que limpar todo o pano, fazer as roupas dos homens irem para a roça. Exatamente. Tinha que fazer tirar o leite, fazer comida, mandar nos galão para o povo na roça. Era muito sofrido. Com certeza. Nossa, se era. Né? Se era. E é interessante, assim, quando meu pai colhia, ele ia na cidade e comprava tecido na casa pernambucana para minha mãe fazer essas roupas. Minha mãe costurava para todo mundo, né? Assim, não só para nós, mas também para os vizinhos e tal. E tinha roupa de domingo para ir à missa e tinha roupa de ficar na roça, né? Então, E o de dançar, não tinha, não? Hein? E o vestido de ir pro baile, não tinha, não? Arrastar o pé? Olha, dos vizinhos da fazenda tinha, mas nós, não, porque meu pai era muito rígido, meu pai não deixava, não. Eu não tive adolescência, não. Era só ou ir para a roça trabalhar, ou trabalhar em casa. E eu sou a segunda filha de um grupo de 8 irmãos. Então, o que eu fiz foi criar filho para minha mãe. Foi mesmo. Ela paria um por ano. Era um na mama, um no colo. Um na mama, um no colo. É assim, um na barriga, um na mão, outro no colo. É assim, daquele jeito. Mas tudo bem, né? Misericórdia. Hein? Misericórdia. E era interessante porque meu pai falava assim, a minha mãe, eu já contei para vocês, a minha mãe é que
que me salvou na vida, né? Porque meu pai falava assim, não, menina, era assim, tem que aprender a escrever o nome para casar. Meu pai não tinha esperança nenhuma. Para aprender o nome no cartório estava bom, tia Magda. Estava bom demais, né? E aí, o que acontece? Até tem um pensamento que não é meu, não. Eu já ouvi isso e dei risada. É assim, me prepararam para o lar, mas eu sou do ler, né? Então, eu acho que foi meio assim, sabe? Então, eu fui meio ovelha negra, assim, de querer... Aí começou... Mas as suas irmãs mais novas já foram para a cidade, tiveram outra instrução, né? Tiveram. Ah, igual... É isso mesmo. Na verdade, assim, quando eu tinha 10 anos, meu pai comprou uma casa na cidade, Sacramento, aí, cidade, naquela época era menor ainda, claro, né? Começou o êxodo rural, foi a época do êxodo rural. A pessoa sair do campo para ir para a cidade, para dar uma estrutura melhor para as famílias. Anos 70. E aí acontece o quê? Eu fui para a cidade, meu pai comprou uma casinha na cidade para eu cuidar dos meus irmãos para levar para a escola. Então, eu ia para a escola e cuidava dos meus irmãos que iam também para a escola. E meu pai e minha mãe ficavam na roça. Meu pai colhia café, aquelas coisas todas, entendeu? Então, a minha mãe queria que a gente estudasse. Ela insistiu muito com meu pai. Mas meu pai achava que não, mulher não precisa estudar. Mulher precisa saber fazer comida. E é isso aí. Né? Não está tão longe, não. E olha, essa parte aqui, ó, que a criança sai do mundo do trabalho e começa a ir para outros mundos, entendeu? Essa parte que nós falamos. Exatamente. E olha, restringindo a aprendizagem ao uso de instrumentos e ferramentas laborais dos adultos. Então, o que a criança aprendia? Né? Então, fui separando um pouco do mundo do trabalho, a criança já não ia junto para a roça, mas a criança ficava em casa aprendendo a instrumentar ferramentas. Né? Gente, vocês terem uma ideia, claro, na roça, na época que eu fui criança, não tinha fogão a gás, né? Tinha só fogão a lenha. E eu tinha 7 anos e minha mãe começou a me ensinar a fazer comida, eu tinha que subir na cadeira para poder alcançar o fogão. Então, assim, esse lance de separar a infância e perceber que a infância precisa aprender outras coisas a partir da brincadeira, é muito novo tudo isso, né? E ainda hoje, no Brasil, em lugares mais longínquos, ainda isso acontece. É aquela tech que você mandou para a gente ler do YouTube, do Brincar. Meu, eu chorei naquilo lá, eu chorei, horrores. Você vê como é que é. Ô, Sheila e Magda e meninas, a gente viu isso, uma parte com a Ju, né, com a Juliana, lá no Direito da Criança e do Adolescente. As crianças, assim, têm 2 opções, né, nas famílias menos desestruturadas. Ou ela começa a trabalhar muito cedo, e há uma evasão escolar muito grande, é muito difícil para que a criança retorne o interesse à escola, enfim. Ou ela não trabalha e descobre que o crime é o melhor caminho, entre aspas, claro, né, para o meio de se conseguir as coisas para si próprio e trazer o alimento para a família, não é? Família, por que antigamente não tinha tanto criança que ia para o tráfico? Por quê? Por causa do respeito ou por causa do medo? É o contexto da Magda. Exatamente. Por que hoje tem muito mais? Porque tinha que ir para a missa, não podia ir para o baile, porque era mais restrito, porque era criada para casar. Por quê? O que se desvinculou das normas para ter uma situação tão carente, tão depressiva em termos de crime e de menor infrator? Exatamente, essa questão nós vimos lá com a Juliana do menor infrator. Você teve a oportunidade de ver os vídeos, né? Realmente é de chorar. Sim, sim. Gente, ainda hoje existe no Baixo Amazonas, no Rio Amazonas, nas populações ribeirinhas que moram nas margens do Rio Amazonas, tem mães, eles passam fome lá, eles comem as coisas que tiram da floresta. E caça, plantas, alguma coisa assim. E tem muitas mulheres que passa alguém na canoa, aí transam, aí engravidam, aí nascem o bebê, aí esse canoeiro foi embora, tá ali o bebê. Meninas de 5, 7, 10 anos são estupradas.
As próprias mães oferecem suas filhas, né? Como meio para dentro de casa. As próprias mães. Sim, sim. Porque ou morre de fome ou faz isso. Então, assim, é deprimente mesmo. É muito triste a gente saber disso. O desenvolvimento da atividade lúdica ainda não está para todo lado. Não, tem muita região carente nessa parte, gente. Misericórdia. Gente, isso aqui que nós estamos vendo do Bigode, isso aqui é sofisticadíssimo para o ser humano. Com certeza. Que não está. E aí, sabe que eu estava vendo esse material aqui ontem e pensando assim, como nós somos privilegiados. Privilegiados, esse é o nome. Sim, eu também concordo. Da gente poder ter essa percepção, não só para os nossos filhos, mas para as pessoas. Não é, Tatiane? Hein? Para a Tatiane, não é, Tatiana? Nós somos privilegiados. Com certeza, com certeza. E quantas pessoas não têm condição nem de aprender a escrever o nome, nem de ser alfabetizado? E nós, olha, aprendemos a ler e escrever. Nossa, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Não, a gente teve a oportunidade de desenvolver nas coordenações sensórias motoras, velho. Com certeza. Não, e outra coisa, Sheila e grupo, nós tivemos a oportunidade de, quando crianças, ter uma alimentação que não acabasse com os nossos neurônios. Então, a gente consegue ler e entender. A criança que não tem essa condição nem de alimentação, ela vai para a escola e ela fica ali, porque ela não sai daqui. A inanição dá, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho assim, a forma de nós agradecermos isso é fazendo bem para as pessoas e colaborando ao máximo com as crianças, né? Eu acho que aquela atividade que você falou dos quatro coisas boas que você já fez, que você tem feito ultimamente, sim. Eu não gosto de falar que eu fiz. Então, assim, fazer, apontar, desenvolver. Porque, assim, é muito difícil a gente apontar o que a gente faz de bem, porque a gente é tão falho, tão limitado, né, Jamile? A gente é tão falho, tão limitado, e, assim, a gente não gosta de se envaidecer e nem falar o que a gente faz de bem, porque a gente faz muito mais coisas ruins do que boas, que é muito complicado. E outra coisa, gente, que eu acho que é importante, olha, se nós temos essa condição, vamos honrar mesmo a nossa vida, vamos honrar nosso curso de Exatamente. Vamos aprender o máximo que a gente puder, porque isso aqui... Vamos chupar o cardinho da tia Magda. Hein? Vamos chupar o cardinho da tia Magda. Estou aqui, minhas queridas. Vamos aproveitar o máximo, porque isso é um banquete que nem todos têm. Sabe? Nem todos têm. Então, vamos mesmo fazer valer a nossa vida como professores, como pessoas, como ser humano, sabe? Acho que isso é de uma riqueza, tá? Aí, gente, quando que foi no comecinho do século XX, que Vygotsky e Elkony e Luria resolveram criar essa teoria, a teoria está nisso aqui, ó, a evolução da atividade lúdica liga-se com todo o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais a criança brinca... E posso contar para vocês uma coisa? Às vezes, as crianças que vivem nas cidades menores, que podem ir para a rua, elas desenvolvem mais do que as crianças que têm muito dinheiro, moram lá dentro de São Paulo, dentro de um apartamento, que não sai dali, fica só no celular e não faz mais nada. Percebem? Então, às vezes, nem é a condição financeira, mas é a condição de desenvolvimento, a condição social da criança. E a liberdade, né? Com certeza, isso mesmo. Então, aqui, ó, o que ele fala é isso, que o trabalho de desenvolvimento da criança sobre a brincadeira tem que ser conjunta entre o adulto e a criança. Ah, mas eu comprei um brinquedo e dei para ele. Não tem sentido, é a comunhão sua com essa criança. É sentar no chão, é fazer cavalinho, é conversar, é refletir sobre aquilo, entendeu? Eu tenho notado, Magda, nos lugares que eu vou, eu dou aula, que quando a criança tem brinquedo e não tem quem brinca, ela quebra tudo. Porque ela não tem o que fazer com eles. Não tem sentido, né? Não tem sentido. É isso mesmo. Então, aqui, a gente já falou bastante já, estou só simplificando, questão da exploração, da manipulação, né? Precisa de dar coisas, conversar sobre, fazer junto. E não assim, não, pega aí, criança, pega aí, ó, encaixa assim. Não é ensinar para a criança, tá?
É muito mais perguntar. Como é que vamos fazer? Como é que você faz? Você me ensina a fazer uma relação de parceria com essa criança, tá? Aqui ainda fala da idade pré-escolar, que a criança passa a representar os episódios da vida real, reproduzindo as relações sociais em que está inserida. Então, aquela criança que briga muito, ela tem briga na família. Aquela criança que bate muito, ela também apanha na família. Então, é muito importante observar esses detalhes, tá? É muito importante. Porque é a partir desse contato com esses brinquedos e objetos lúdicos que ela vai desenvolvendo a realidade adulta dela. Então, isso é fundamental. Aqui tem quatro fases. Depois vocês leem. São simples, ó. Primeiro, a presença de regras. Não há presença de regra, nem argumento. Depois, a presença de papéis e argumentos. Depois, o aparecimento de regras mais claras. Por quê? Quando chega no jogo, como o Coni está pesquisando sobre o jogo, vai chegar um momento que a criança vai precisar de atender algumas normas. E essas regras são muito importantes para a criança ter limites, para ela poder se adequar aos limites, tá? Prestem atenção bastante no que eu coloquei assim em evidência. Não significa que só isso vai cair na prova. Vai cair na prova esses dados todos, mas esses dados são alguns importantes, tá? Aqui também tem bastante coisa assim que eu coloquei, que eu achei super importante, tá? Porque aqui tem a relação assim da criança que primeiro ela nasce dentro de uma situação social, depois ela imita o adulto, depois ela começa a criar por ela mesma, tá? Então, isso é realmente importante, tá? Eu quero parar por aqui, vocês vão estudar, ler, e quero combinar o seguinte, possibilita que a criança mude de posição, sendo capaz de sair da posição limitada dentro das relações sociais e alterar também a sua relação com o objeto e com as pessoas. Significa o quê? A criança dentro da família e dentro da escola, ela precisa também começar a não só receber a orientação e atender o pedido da professora, por exemplo, mas ela começa também a dar o palpite dela, a dizer para a professora que tem um outro jeito de fazer, e tem que ser respeitado, tá? Gente, a Magda. Professora, a Kathleen disse que para você aceitar ela, que ela teve que sair, que o áudio estava muito ruim, e ela quer voltar. Sim, mas ela não está aparecendo aqui? Não está aparecendo, tem que sair e entrar outra vez. Você passa a mensagem para ela sair e entrar outra vez? Fala. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui para a gente conversar. Isso. Não apareceu ainda. Se aparecer, eu clico, permito. Tá? Comecem a tentar entrar pelo e-mail de vocês, porque aí vocês entram e saem sem pedir permissão. Queridas, o seguinte... Esse texto, eu gostaria que vocês lessem esse texto, estudassem essa semana, e na aula da próxima semana, vocês trazerem as dúvidas, tá? Porque aí você tem depois mais uma semana para você estudar para a prova. E como a nossa prova vai ser só desse texto, especificamente desse texto, é importante que vocês conheçam bem o texto, tá? São 10 questões dentro desse texto. Eu fiz isso para facilitar para vocês. Eu pedi para ler 2, 3... artigos, vai pesar para vocês, e aí vocês aprendem superficialmente. Então, é melhor estudar esse texto mais aprofundadamente para poder sair bem a prova. Tá ok? Quero pedir desculpas para vocês, porque nessa semana eu fiquei sem celular, estou ainda sem celular, vai ficar pronto amanhã à tarde, e aí eu não sei o que está no celular, sabe? Eu não sei o que está lá, mas eu vou ver direitinho assim que eu pegar, e vai dar certo. O que eu quero dizer? Outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre isso. Quero voltar aqui, peraí. No PowerPoint que eu deixei no AVA, tem a orientação lá assim, 2.1 da página 53 até não sei quanto. Tá tudo parecido para vocês lá, tá? Outra coisa que eu quero falar. Então, tá. Ok. Então, quero ouvir de vocês agora.
como é que está essa proposta minha de nós fazermos a nossa avaliação com esse texto. O que vocês acham? Para mim está ótimo, Magda, porque está muito apertado, é pasta de estágio, artigo, não sei o que, está muito apertado. Eu estou, assim, bem feliz porque está bem sobrecarregado, né, meninas? Como vocês têm várias outras disciplinas, a gente tem que pontuar bem para não sobrecarregar realmente vocês. E isso não significa que o aprendizado é superficial, não significa que a gente não está se dedicando e trazendo para vocês... Mas é melhor, Magda, fazer um contexto mais enxuto com um objetivo certo e você aprender, do que você pegar 2 apostilas desse tamanho e você não aprender nada. Sim, sim. Eu quero falar outra coisa para vocês sobre os trabalhos de vocês. Até eu vou compartilhar rapidamente um outro trabalho para conversar com vocês. Primeira coisa, gente, quando vocês fizerem no Word e depois transferir para o PDF ou não, um trabalho, vão lembrar do cabeçalho. Eu acho que tem alguns trabalhos com cabeçalho, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, para passar para vocês verem. Por quê? Porque, às vezes, trabalho das alunas. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para orientar vocês. Olha, eu estou abrindo aqui, eu não sei de quem é o trabalho, tá? O título lá no AVA está escrito assim, O Segredo da Pluma, ok? Aqui dentro não tem o nome do aluno. Quando eu estou dentro do AVA, eu vejo qual é o aluno, mas quando eu coloco lá no AVA, assim, pelo lado do professor, tem assim, fazer download, e ele já copia todos os trabalhos para mim, e manda para o meu e-mail. Aí acontece o quê? Eu abro, eu não sei de quem é. Então eu preciso... A gente não sabia disso não, tia Magda. Pois é, eu também não sabia, não. Agora que eu estou vendo. Tá certo, quem foi minha aluna ano passado, eu tive essa orientação. E aí, o que acontece? Quando você vai colocar no AVA, você coloca assim, aula 1, tracinho, seu nome. Tá? Porque aí eu já sei que é aula 1 e quem é que está me mandando essa aula 1. Isso lá no AVA, mas aqui, enquanto você está fazendo, você precisa fazer um cabeçalho. Gente, eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos, eu vou mostrar aleatoriamente, não dá tempo de mostrar tudo. Olha que belezinha, olha que coisa bonita, olha. Fiquei encantada. Eu vou pedir licença para vocês para colocar isso na página do Facebook, para vocês depois terem lá, se vocês permitirem, claro. Quer ver outra coisa que eu quero mostrar para vocês? Ai, caramba, deixa eu salvar isso aqui. Quer ver? E aí aparece, vocês estão vendo aqui, aparece, Seminário Pesquisa 3, Atividade 1. Legal. Agora, não precisa colocar o nome da disciplina, porque comigo é só essa disciplina. Por quê? Para evitar que coloque o nome grandão. Mas, atividade 1, assim, o seu nome, isso é importante, tá? Aí, deixa eu mostrar para você, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Por exemplo, aqui, ó, vivência escolar. Legal, o título está aqui. Mas de quem? Tá? Aí, aqui, ó, Magda, tarefa. Aí, eu não sei de quem é, tá? Então, quando for fazer aqui, já sabe o que a gente pode combinar? Se vocês estiverem de acordo. Você vai fazer, você coloca... O ideal seria colocar o cabeçalho mesmo, o nome da faculdade, o seu nome, o nome da disciplina. Deixa eu ver, tem alguém, não sei se foi deixa eu ver quem é que fez. Eu acho que foi a Sheila aqui, acho que foi essa. Deixa eu ver se é. Aqui, ó, a Sheila colocou, ó, professora, curso de pedagogia. O ideal é que você colocasse curso primeiro, viu? Na linha de cima, viu, Sheila? Disciplina, aula 5 tarefas. Pronto. Aí, o que ela fez? Ela copiou a tarefa e depois respondeu. Eu achei ótimo. Que aí fica tranquilo, tá? Só faltou, quando você salvar, Sheila, salvar assim, ó, tarefa, aula 5, Sheila.
porque aí facilita bastante para vocês e para mim, tá? Deixa eu ver, tem uma outra que fez uma coisa que ficou legal, deixa eu ver se eu acho aqui. Não. 3. Eu coloquei aqui na frente. Esse tipo de salvar, tia Magda, é porque só eu uso, é o meu PC, entendeu? Quando certo. É um PC que muita gente usa, o que não é o PC só da pessoa, configurado só com o nome e o e-mail da pessoa, não vai ter o nome mesmo. Tá. Eu queria achar que tem uma aluna. Olha, também ficou ótimo aqui, ó. Atividade seminário 3, só que precisaria de colocar o nome da pessoa que fez e atividade de quê, né? De qual aula, tá? Então, eu ainda consegui separar as aulas para poder... Gente, eu queria achar uma pessoa que fez Não... que fez um cabeçalho bem bacana. Deixa eu ver aqui. Não. Olha que lindo, gente. Olha que belezinha. Tá tudo muito bonito, tá? Olha aí que maravilha. Tá excelente. Jesusinho. Mas não é igual se eu tivesse presencial feito à mão. Não, né, Jamile? São formas novas, né? Olha, podcast, colocou o texto. Fala, Sheila, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu também. Não achei. Eu acho que eu posso até fazer o seguinte, gente. Eu posso... deixa eu fechar aqui. Eu posso fazer um cabeçalho e pôr para vocês. E pôr para vocês no AVA. Só preencher, Isso, deixa eu fechar aqui. Ah, que pena. Tem um que fez tão bonitinho. Vou olhar mais uma vez aqui. Sim. Não. Mas eu faço um cabeçalho e coloco para vocês. Para finalizar, quero falar para vocês alguma outra coisa importante. Quando eu falo de honrar ou de fazer as coisas com elegância, eu gosto muito dessa palavra, é fazer o melhor que a gente pode, tá? Então, assim, vai passar um e-mail, coloca o assunto do e-mail. Dentro do corpo do e-mail, boa tarde, professora, ou boa tarde, fulana. Envie o anexo do trabalho. Coisas miúdas, as coisas pequenas fazem uma grande diferença, tá? Isso demonstra cortesia. E demonstra também a nossa capacidade profissional. Você vai enviar, por exemplo, um material para uma entrevista, por exemplo, para uma seleção. Então, a pessoa que vai analisar, ela já vai perceber esses pequenos detalhes, tá? E no trabalho é a mesma coisa. Coloque o nome da faculdade, eu vou fazer para você. O nome da faculdade, o nome do curso, o nome da disciplina, o nome do professor, o seu nome, uma coisa assim bonita. E outra coisa que eu não mostrei, gente, mais um pouquinho só, rápido. Deixa eu ver aqui. A formatação do texto. Aqui, olha aqui, nós estamos com um texto aqui e olha esse texto aqui, ó. Fazer uma formatação bonita, tá vendo? Que aqui tá tudo fora de linha. Então, o que eu faço? Tem que justificar, né? Pode mandar. Colocar justificar. Ó, pronto, tá? O ideal é que vocês coloquem isso mesmo, ou Times New Roman, ou Arial, tamanho 12, justificado, e aqui, ó, entre linhas, um e-mail. Olha aí, já fica mais bonito, fica mais apresentável. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer o trabalho para vocês perceberem, ó. Ó, a gente põe... Aqui já tá com a librita, não, uma outra fonte. Então, a gente começou com Times New Roman, a gente fica até o fim com ele. Tamanho 12... Aqui nós colocamos no justificado, olha, fica alinhado dos dois lados. Entre
Entre linhas, 1,5. Aí, já fica mais bonito, mais apresentável, tá? Tá vendo a diferença? Eu só faço assim, se tiver bagunçado eu não consigo. Depois que a gente acostuma, a gente já não quer mais fazer... Aí fica metódica, fica metódica, Mas eu acho que é importante ficar metódico nesse sentido. Porque não é assim uma coisa assim, se irritar com isso, nada disso, não. Mas já ir adaptando, porque quando você acostuma, depois fica tão fácil. E a apresentação é tudo, gente. Daqui um pouco vocês estão fazendo TCC, estão escrevendo mestrado, estão escrevendo artigo para publicar. Até eu quero fazer depois um convite para vocês, mas eu vou falar depois sobre isso. A gente publicar alguma coisa juntos. Então, é importante a gente cuidar desses detalhes pequenos, tá bom? Muito bem. Nós vamos finalizar a aula e aí eu estou aqui com vocês até 9 horas, 9h30, se vocês quiserem, para tirar dúvidas, tá? Quiser entrar no AVA agora, fazer alguma atividade, tá? Eu estou à disposição de vocês, tá ok? Querem falar alguma coisa, perguntar? Quer ler o texto também, o artigo? Nós estamos aqui para orientar vocês. A gente quer dar para vocês esse tempo para trabalhar no AVA, para não ficar tão sobrecarregadas. Ok? Tá, Magda? Oi, bem. Deixa eu te fazer uma pergunta fora do contexto, mas dentro da sua especificidade de profissional. Nós estamos no Novembro Amarelo contra o suicídio. A senhora já ouviu criança falando que quer morrer? Eu já. Sheila. Crianças que querem morrer, falam, eu quero morrer, eu não quero mais voltar para casa, eu quero morrer, eu não quero que meu pai, não gosto da minha vida, eu quero morrer. Gente, dentro desse medo que nós conversamos hoje, tem crianças que querem morrer. Sim, sim. Infelizmente. Nossa, mexeu muito comigo, sabe, esse contexto hoje, mas aconteceu. Como é que você reagiu, Sheila? Assim, o que você fez? Eu virei para ela e falei assim, pus ela na frente do espelho, essa menina, pus ela na frente do espelho, virei para ela e falei assim, você vai morrer? Então você deixa para mim o cabelo, tá bonito demais, é novo, você deixa para mim o dente, que o seu dente tá mais bonito que o meu. Comecei a zoar, comecei a brincar com ela. Olha, você não tem buchada de bode, que é a barriga. Você não tem buchada de bode. Nossa, troca, leva as rugas embora, deixa essa cara bonita. Aí começou a virar brincadeira rapidinho. Ah, sai fora, é tudo meu, acabou a brincadeira, você quer morrer. Entendeu? Então, já que você vai embora mesmo, deixa o que é novo pra mim. Eu tô vendo, não quer morrer, não. Sim. Eu não posso ter essa depressão. Ah, não fala assim. Aí é pior. Aí que a pessoa se afunda, a criança se afunda na tristeza dela. Aí eu fui levando a brincadeira, quando eu vi, tava pulando, brincando, e pronto, acabou aquele assunto. Essa situação aconteceu com a aluna sua, que você foi na casa dela para dar aula? Foi. Tá. É muito importante, gente, que num processo desse a criança se sinta acolhida, sabe? Dentro de uma conversa, pegar essa criança, botar no colo, abraçar muito. E mostrar isso que a Sheila mostrou. Você é tão importante, você é importante para mim. Bonita! Você é importante para o mundo, você é a coisa mais bonita que eu já vi. E o contato físico, gente, o abraço mesmo, botar no colo, ficar ali, sabe? Fazer carinho para que, sabe, ela comece a pensar outras coisas. E depois... Ela foi fazendo tarefa e eu fazendo trança na cabeça dela. Acabou. Uhum. Isso mesmo. E outra coisa importante também é, assim, trazer a mente dela para outras coisas, como a Sheila fez, assim, para outra brincadeira, para contar história, tá? E, dentro do possível, contar a história de crianças que saíram de uma situação, não especificamente de uma criança que queria morrer e tal, não, mas de situações diferentes, tá? Tem uma história muito bonita que chama Menina Bonita do Laço de Fita, não sei se vocês conhecem. E antiga, muito boa para essas coisas. Então, assim, é outra situação,
situação da discriminação, mas aí ela usa metáfora. Esses são os meios de desenvolvimento mental que a gente está falando hoje da psicologia, tá? Então, ela começa a refletir sobre isso. Quer dizer, se a outra saiu de um processo de discriminação, também posso sair, tá? Agora, Sheila, é muito importante conversar com a família. Eu não sei como é que é, se você consegue fazer isso. Se não consegue, é o que você pode fazer, sabe? E começar assim, a metáfora por meio da história, ela é muito importante, muito importante. Eu quero ainda conseguir trabalhar com vocês a contação de história, sabe? E já vão pensando, vão pesquisando uma história para cada uma de vocês, porque a história tem um poder enorme disso, de transformar mentalmente, emocionalmente, tá? Então, é como assim, como a gente falou, a brincadeira parte do modelo, a história traz para mim, tem um personagem que ela não sabe se é imaginário ou não, porque imaginário mas ela pode misturar, pensar que é real, e aí ela começa a raciocinar sobre a questão, sabe? Refletir sobre a questão, tá? Mas, olha, assim, obrigada pelo esclarecimento, vou fazer um trabalho bacana aí. Se Deus quiser. Eu, uma vez, trabalhei como uma aluna adolescente. Eu era coordenadora de uma escola e a aluna veio, a família estava com um problema sério, assim, a irmã mais velha estava com depressão, depois o irmão também teve uma depressão mais rápida, e a mais nova chegou um dia e falou para mim assim, olha, professora, está tudo melhorando na minha casa. A minha irmã está melhorando, a mais velha, o mais novo, o do meio já passou, então agora eles não precisam mais de mim, agora eu posso morrer. Olha só que loucura. Ela estava se segurando enquanto eles estavam doentes e ela precisava de ajudá-los. Mas eles começaram a melhorar, ela sentiu assim, não tenho mais função nessa família. Entendeu? Então, com ela, eu fiz um outro trabalho que não pode fazer com a criança. Eu falei para ela, não, que isso, tá? Não, eu agora não tenho mais o que fazer, agora eu posso morrer. Aí eu falei para ela assim, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, você vai ter que desenvolver um projeto de alta nobreza, entendeu? Para que as pessoas pensem em você depois com muita alegria. Então, o que você vai fazer? Você vai começar, nós vamos desenvolver juntas um plano de ação para você deixar sua marca no mundo, sua marca maravilhosa. Vai ser um evento assim, nossa, sabe, a Mariana era isso, aquilo e tal. E comecei a desenvolver com ela ações assim, de ludicidade, de colaborar com outras pessoas. Fiz uma visita com ela na casa de crianças e tal, e ela estava fazendo tratamento com médico, tomando medicação e tudo, e ela foi esquecendo. Hoje ela é odontóloga em São Paulo, está super bem, sempre bonitinha. Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus. Gente, esse problema da depressão é um problema muito sério na nossa sociedade. Muito sério e muito, assim, muito frequente. Sabe? Muito frequente, infelizmente. E tem um tanto de situações que não só a doença em si, mas assim, uma gama de fatores que provocam essa depressão. E agora com a pandemia... E a criança, a falta de brincar, né? Sim, sim. A falta da ludicidade, né? Sim, a criança se torna depressiva, né? E posso dizer para vocês, não é só a criança, todos nós, seres humanos, nós precisamos do lúdico, nós precisamos. Isso aí é a nossa salvação, nós precisamos, entendeu? Senão vai mufinando todo mundo, vai mufinando. Né? E por isso, cada vez mais, trazer momentos assim, de prazer, de coisas pequenas, não precisa ser coisas grandes, mas de prazer. Mudar alguma coisa na casa, mudar alguma coisa em mim mesma, mudar um comportamento, mudar temperamento. A mudança faz a diferença, seja qual for. Seja qual for. Minhas amadas, é tão bom dar aula para vocês, é tão gostoso. Obrigada, viu? Eu falo que nem o homem da cobra, né? Então... Tá tudo bem, Luciana, Luana, Naeli? Tudo bem, professora. Então tá. Tá tudo bem, professora. Que bom, Luana, que bom. Tem mais alguém também que vivencia alguma situação assim ou não?
Tá. Então eu vou... Vamos sair e eu vou ficar aqui com vocês. Assim, Então o artigo já está no AVA, correto? Já está no AVA. Tá, obrigada. Eu posso colocar o espaço para vocês colocarem o portfólio, tá bom? Tá. Então tá. Beijo, bom descanso, continuo aqui na sala. Beijo, fica com Deus. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, queridos. Boa noite, professora. Boa noite, meninos. Boa noite.